Abelão, Zé Cabuleta, toda a equipe da Rádio Progresso, bom dia para todo mundo. Já nesse primeiro dia sem o Campeonato Paraibano rolando, o primeiro dia da paralisação em virtude do coronavírus, a própria equipe da Rádio Progresso já está adotando essa medida do home office, todo mundo de casa mesmo, mas mantendo o programa no ar. Eu também tô nessa vibe, pelo menos aqui pro programa, daqui a pouco ainda tô saindo para trabalhar aqui por João Pessoa, mas logo pode ter certeza que por aqui por João Pessoa o pessoal já vai adotar isso. As repartições públicas já estão orientando os grupos de risco a trabalhar de casa mesmo. Isso deve acontecer com a maior parte das corporações logo em breve. O jogo de ontem, o primeiro tempo do Souza, eu achei que não foi de um tudo ruim, mas teve alguns bloqueios na equipe do Souza. Primeiro, o time entrou com muita vontade, mas afobado demais. E a defesa entrou desligada. Cedeu, além do gol, algumas bolas um pouco mais perigosas. Tanto bolas aéreas, quanto espaços para o Pimentinha jogar. E é a última coisa que você pode fazer. Dar espaço para Pimentinha jogar. Ele é um jogador muito habilidoso, de fácil drible, de muita velocidade. Ele não finaliza bem, mas ele cria situações muito perigosas para o time que ele está jogando. E tendo um centroavante como o Lucas Simon do outro lado, que ontem também apareceu bem na partida, marcou o gol do Botafogo, não dá para brincar. Não dá para brincar com aquele trio de ataque. Pimentinha, Dico e Lucas Simon é um trio que, se tiver um meio-campo bom, vai brilhar na Série C do Campeonato Brasileiro. Se tiver um meio-campo bom. Porque é justamente isso que falta ao Botafogo. O Botafogo não tem meio-campo. E o que faltou ao Botafogo no meio, sobrou ao Souza durante todo o jogo. Aquilo que a gente vinha comentando durante toda a semana se materializou. O fraco do Botafogo é o forte do Souza. O meio-campo, ele é ao mesmo tempo eficiente na marcação e criativo. Ontem ele estava sem intensidade no primeiro tempo. O Técio, infelizmente, não fez uma boa partida. O Técio, que é aquele meia que no esquema tático do Givanildo Salles deveria ser o motorzinho do time, pelo menos pelo lado esquerdo, enquanto o Irã fazia as jogadas pelo lado direito, o Técio deveria ter essa função ali do lado esquerdo, e ele terminou não fazendo com eficiência essa atribuição. Os volantes estiveram bem na partida, o Romeu e o Bruno Menezes, e o Daxon jogou no sacrifício toda a partida, principalmente o segundo tempo. Mas o primeiro tempo, tanto essa coisa do Daxon estar jogando no sacrifício, quanto o Técio não estar numa noite boa, numa noite iluminada, fizeram com que o Souza, mesmo tendo os espaços para criar jogadas no meio campo, não fosse tão efetivo e a bola não chegasse ao ataque. Senti falta no primeiro tempo da presença do Yarley. O Yarley estava um pouco escondido ali no primeiro tempo e a bola também não estava chegando com qualidade a ele, isso também precisa ser registrado. O Joboy foi quem participou mais entre os atacantes, mas ele, ao mesmo tempo que participava muito, ele tentava decidir muito naqueles primeiros minutos, arriscou umas 2 vezes, quando ele poderia passar para um companheiro mais bem colocado. E isso levou o Souza a perder no primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, tudo aquilo que eu tinha citado de problemas do Souza foi resolvido. O técnico Givanildo Salles leu corretamente qual era a do jogo, quais eram os buracos do Botafogo, e ele saiu com aquela mudança que no comentário do intervalo da partida eu tinha dito: se eu fosse Givanildo Salles, eu tirava Técio e entrava o segundo tempo com Gianotti. E foi justamente isso que ele fez, e foi justamente isso que trouxe o Souza ao jogo de novo. Além disso, o Jefferson, ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo e a defesa estava com falhas de comunicação. Ele também trabalhou nisso, deve ter dado alguma prensa e dado essa orientação no intervalo, que no segundo tempo, com a entrada do Jadson no lugar do Jefferson, Jadson fez boa partida ontem, hein? Ele entrou no segundo tempo, teve bem ao lado ali do Cláudio Baiano. Cláudio Baiano é um cara que
sabe dar bem o combate, tá ali bem posicionado, mas é ainda um pouquinho lentão. Mesmo assim, no segundo tempo, com a entrada do Jadson, ele também teve pouquíssimos erros, fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. E aí, corrigindo isso de falhar a comunicação na defesa, tornar a defesa mais segura e o meio-campo ganhar intensidade, a bola chegou ao ataque, tanto que a primeira bola que o Yarley pegou dentro da área fez o gol, primeiro gol do Yarley como profissional vestindo a camisa do Souza. Foi às lágrimas, o menino se emocionou, e quem não se emocionaria num momento desse, não é? Momento que você chega na frente de um goleiro veterano como o Felipe, campeão pelo Flamengo, campeão pelo Corinthians, com toda a bagagem, com toda a bagagem que a gente vinha comentando, o Yarley, quando teve a oportunidade de ficar cara a cara com o goleiro Felipe, até num ângulo não tão favorável assim, ele não desperdiçou, fez um gol de centroavante, fez um gol de 9 nato, que é muito importante para a construção dele, para a confiança dele, porque a partir daí ele pode ganhar mais, o ego no bom sentido vai dar uma aumentada, e o atacante, ele vai poder, o Yarley vai poder sim entrar nos jogos sabendo daquilo que ele pode fazer e da sua capacidade. E é muito importante que quem está ali na comissão técnica e na diretoria do Souza trabalhe isso direito com ele, porque o Yarley é um jogador ainda em formação, ele está chegando aos 20 anos, ele está começando agora no profissional, então dá para moldar algumas coisas na cabeça do jogador para que ele não se perca e para que ele se torne um grande atleta no futuro. Então, isso tudo se deveu à correção do problema da falta de intensidade do Souza. Souza, quando o Giannotti entrou, teve muito mais rapidez na transição, teve muito mais criatividade, e o segundo tempo o Souza amassou o Botafogo. Eu, sinceramente, nunca imaginei que eu diria isso hoje, mas o Souza no segundo tempo engoliu, amassou o Botafogo jogando aqui no Almeidão. Teve mais posse de bola, teve as chances mais perigosas, cedeu pouquíssimas oportunidades ao Botafogo, sendo uma delas uma bola na trave. O goleiro Camilo, quando foi acionado, deu conta do recado, fez defesa por baixo, saiu bem em algumas bolas aéreas, inclusive sentiu ali algumas dores na última saída de bola que teve. Fez uma boa partida, diferente de algumas outras partidas em que ele foi bastante criticado, principalmente nas saídas de bola. E no fim do jogo, o Souza sai com 1 ponto, que poderia ser 3, já que teve um gol anulado ainda, poderia ter vencido essa partida. O Souza meteu 2 bolas na trave no jogo, perdeu ainda outras oportunidades, mas, num cômputo geral, fez, não porque foi contra o Botafogo e fora de casa, mas de longe foi a melhor apresentação do Souza em 2020. Um empate com o Botafogo que dá uma encorajada grande para o Souza nessa briga pela classificação e coloca o Souza numa condição até de pensar num primeiro lugar da chave, mesmo se perder os pontos, caso haja uma reviravolta lá no STJD, quanto ao caso da anulação do processo do Jobboy, que eu sinceramente acho muito, muito difícil. Então é isso, pessoal, que eu tenho a dizer. O Souza ontem, o primeiro tempo de mediano para fraco por causa da afobação de alguns setores do time e também dessa falta de intensidade. Mas o segundo tempo quase perfeito do Souza. Para ficar melhor só faltava a vitória, mas faltou muito pouco para isso. Então o Souza jogou muito no segundo tempo contra o Botafogo e dá esperanças para quando o campeonato voltar, e se voltar após essa paralisação por causa do coronavírus, o Souza chegar em condições de brigar pelo tricampeonato e pegar as vagas para o Brasileirão, da Série D, para a Copa do Brasil e também para a Copa do Nordeste. É o que eu tenho a dizer para todos vocês. Até uma próxima, garotão. Até uma próxima, Delme. Se cuidem, viu?